Hoje aqui no IGTV eu vou falar sobre 4 cadeias musculares e vou mostrar exercícios respectivos a cada uma delas. Esse é mais um tema que chegou para mim por um dos seguidores aqui do perfil, então já deixo de novo a ideia de você entrar em contato comigo pelo direct, escrever aqui nos comentários qual o tema que te interessa, o que eu já falei aqui que você gostaria de saber um pouco mais. Isso é muito legal para me ajudar a produzir conteúdo e também conseguir comunicar com você de uma maneira mais eficiente e falar o que realmente interessa. Beleza? Pessoal, outro dia eu fiz um post falando um pouquinho sobre o que é treinamento funcional. Eu acho que não existe uma definição, científica sobre o que é isso, mas existem várias ideias que a gente pode navegar aí tentando falar sobre esse assunto. Se me mandassem dizer somente um tema que definisse treinamento funcional, eu iria falar que são padrões de movimento. Você treinar bons padrões de movimento. Tá? E padrões de movimento estão diretamente relacionados com cadeias musculares, com cadeias de movimento. Então, acho que esse é um tema muito legal da gente conversar quando a gente começa a falar sobre treinamento funcional. Legal? Vou apresentar para vocês 4 cadeias, existem diversas delas dentro do nosso corpo, mas essas talvez sejam as que mais vão aparecer em movimentos integrados, nos movimentos dos treinos, então acho que são legais da gente explorar, ok? Primeiro, superficial posterior. Essa é a cadeia que corre pelas nossas costas, por toda a parte de trás do nosso corpo. Nascendo no crânio, é interessante que ela nasce logo acima da sobrancelha, em uma fáscia que dá a volta por cima do crânio, passa por trás do pescoço, desce pelos dorsais e paravertebrais, passa pelo glúteo, tem um ligamento bastante forte que liga ela com os isquiotibiais, com os posteriores de coxa, panturrilha e vai terminar na sola do pé. Tá? Então ela é a cadeia que mantém a gente em pé, ela é uma cadeia que, quando bem trabalhada, vai fazer o seu aluno ter boa postura e é ela que vai fazer todos os gestos, então, que estendem o nosso tronco, que projetam a gente para cima e que muitas vezes é o que produz potência nos saltos, nas acelerações. Ok? Então, exercícios que vão trabalhar ela são todos esses exercícios de extensão total. A gente pode colocar aqui os levantamentos olímpicos, então todos os movimentos do levantamento olímpico, como o snatch, como o clean and jerk, trabalham a cadeia superficial posterior. O swing com kettlebell é um exercício que vai caracterizar também esse tipo de movimento. Quando eu trabalho saltos, ou até mesmo quando eu utilizo um push press, alguns conhecem como thruster, no meu treino. Então são todas as cadeias onde eu tenho essa extensão, são todos os exercícios que têm a extensão como característica principal, eles vão trabalhar muito então a cadeia posterior. Quando eu venho para a superficial anterior, eu estou falando da parte da frente do corpo, então estou falando de quadríceps, de parede anterior do core, peitoral, então ela é uma cadeia que faz exatamente o contrário da outra, ela flexiona o meu tronco. Então eu poderia falar aqui, por exemplo, de um abdominal remador. Eu poderia falar aqui de um arremesso de slam ball contra o chão. Outro dia fiz uma postagem também falando sobre isso, que muita gente arremessa slam ball só com braços, e o arremesso de slam ball é um exercício integrado, onde a potência tem que sair do core. Então você fazer essa integração e trabalhar a cadeia superficial importante superficial anterior é bastante importante. E os movimentos de empurrar também vão ser derivados em cima dela. Que, querendo ou não, quando eu empurro em cadeia fechada, quando eu empurro em pé, eu tenho que travar minha base no chão, e para que eu tenha essa anti-extensão, que quando eu empurrar, ao invés de eu ir para trás, eu conseguir fazer força para frente, essa cadeia tem que estar toda engajada para fazer uma base sólida e eu conseguir produzir força de empurrar na linha horizontal, empurrar na linha do peitoral. Tá? Depois, quando a gente vem para a cadeia espiral ela é muito interessante porque ela define muitos movimentos funcionais, que é a questão do padrão cruzado. Então, aqui está o meu ombro, aqui está o quadril oposto, aqui o outro ombro e o quadril oposto. Sempre que eu tenho movimentos rotacionais, que é um movimento, na verdade, presente em quase todos os movimentos humanos, apesar de eu, às vezes, não ter uma rotação propriamente dita, a caminhada, ela parte de um movimento rotacional, golpes partem de movimentos rotacionais, lançamentos, então a base de diversos movimentos
ela parte de movimentos rotacionais. Então, esse padrão cruzado, né, onde eu aproximo um ombro do quadril oposto nessa direção, é o que aciona a cadeia espiral. Então, vai estar relacionado com muitos movimentos, né? Então, rotações de tronco, e movimentos onde eu produzo a força em base anteroposterior e com caráter unilateral vão trabalhar também muito dentro dessa cadeia. Tá? Então, se eu tenho uma remada uni, tanto com base paralela, né? Se você pensar quando eu tenho uma base paralela, eu faço um trabalho unilateral, a perna oposta precisa estar mais firme para que eu consiga produzir força nesse braço. Tá? A mesma coisa na hora de empurrar. Mas se eu tiver uma base anteroposterior e eu for empurrar com o braço da perna que está para trás, eu vou ter muita ação cruzada no meu core também para produzir força com o meu braço. Tá? Então, remada uni ou empurrada uni são exercícios que vão estar muito relacionados à espiral, à cadeia espiral, mas ela está profundamente ligada a ações rotacionais que são a base de muitos movimentos humanos, tá? E a cadeia profunda é a cadeia estabilizadora, então todos os músculos mais proximais, que estão mais próximos da coluna vertebral, aí incluindo também músculos rotadores do quadril e estabilizadores da cintura pélvica e também estabilizadores da cintura escapular. Então são muitos músculos que, como a cadeia diz, é uma cadeia profunda, eles estão mais proximais, mais próximos ao centro do esqueleto e vão estabilizar essas articulações de base, essas articulações que dão fundação para que eu consiga produzir movimento nas extremidades, né, nos membros superiores ou inferiores. A cadeia profunda ela é muito trabalhada com isometrias. Tá? Então aqui eu posso entrar com isometria contrarrotacional, eu posso entrar com isometria em prancha ventral, em prancha lateral, em Superman. Então se eu trabalho em Superman, eu estou trabalhando cadeia cruzada, que é uma preparação para um padrão rotacional. Então, todas as isometrias que eu trabalho, alguns trabalhos respiratórios também vão trabalhar a cadeia profunda. Então, os trabalhos em pranchas, principalmente, sejam elas em um apoio, em dois apoios, em padrão cruzado, vão acionar muito as cadeias profundas que vão dar estabilização para a parte central do corpo conseguir produzir, dar sustentação para a produção de força nas extremidades. Beleza, galera? Então aqui 4 cadeias musculares, eu acho que se você quiser começar entendendo essas, isso é o ideal, porque provavelmente elas são as principais para você entender treino. Depois a gente tem as cadeias das extremidades, que vão entender os braços e as pernas, mas essas são cadeias globais que vão trabalhar no centro do corpo, produzindo movimentos fundamentais, tá? Cadeia superficial posterior, cadeia superficial anterior, cadeia espiral e cadeia profunda. Legal? Valeu por ficar comigo em mais um vídeo, um abraço, a gente segue aí produzindo conteúdo. Valeu!